Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quarta-feira, 31 de outubro, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Fechamos o mês com o nosso Bom Dia Saúde. Hoje vamos falar da cirurgia bariátrica, ou como é popularmente conhecida, cirurgia da redução do estômago. Para tratar dos temas, o Bom Dia Baixada recebe o médico especialista em cirurgia bariátrica, Guines Antunes Alvarez. Doutor Guines, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito Obrigado. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui na TV Santa Cecília para um tema tão importante como a cirurgia bariátrica. Sem dúvida nenhuma. E também o terapeuta Evandro Alves Silva. Evandro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência em relação à cirurgia bariátrica. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Doutor Guines, como é o procedimento que leva à indicação da cirurgia bariátrica para um paciente que está em sobrepeso? Não é qualquer pessoa que está fora do peso que pode fazer a bariátrica, né? Com certeza. Então, a gente tem graus diferentes de obesidade, começando, o que regra a gente hoje em dia ainda é o índice de massa corporal, que é um número que nós encontramos fazendo o cálculo entre o peso dividido pela altura ao quadrado do paciente. Hoje, uma pessoa que, segundo a Organização Mundial de Saúde, está no IMC ideal, é o de 25. De 25 a 30, nós vamos ter sobrepeso. De 30 a 35, nós vamos ter obesidade. De 35 a 40, obesidade severa. E a partir de 40, a obesidade mórbida. De 40 a 50, a partir de 50, a superobesidade. Então, é obeso mórbido, ou seja, tem indicação de cirurgia, o indivíduo que tem um índice de massa corporal de 40. Há algumas particularidades que foram mudando em função do tempo. Hoje, se ele tiver entre 35 e 40, mas ele tiver doenças relacionadas à obesidade, como, por exemplo, diabetes, como hipertensão, colesterol... A apneia do sono, gordura no fígado, esteatose hepática, distúrbios graves de articulações, joelho, coluna, que sejam obrigatórios a perda de peso, esse doente entre 35 e 40, ele também tem indicação. Nos últimos anos, como o resultado com a cirurgia de obesidade foi tão bom para o diabetes tipo 2, os americanos já começaram a aceitar isso, as sociedades mundiais aceitam isso. Aqui no Brasil nós ainda não começamos. Em algumas particularidades, o indivíduo que tem entre 30 e 35, mas diabetes por ele tipo ter um 2. diabetes tipo 2, ou seja, não é aquele da criança, não é o juvenil, não é aquele que começa no... Não é o adquirido. Não é o adquirido. É o adquirido. É o adquirido, aquele que a gente ao longo da vida, normalmente o indivíduo lá pelos 40, 45 anos, ele começa a desenvolver diabetes, é o tipo 2. Esse indivíduo, se ele tiver um diabetes descompensado, se ele não consegue controlar, e ele tiver entre 30 e 35, hoje o mundo já entende que deva fazer, que parece que foi o que aconteceu, por exemplo, com o jogador Romário, Exato, que criou tanta discussão. Polêmica. Polêmica à época. Então, são essas situações. Nós estamos discutindo cada dia mais o que é obesidade e o que é adiposidade. Exemplo, se eu pegar um fisiculturista, um indivíduo forte... Definido, pesado, portanto, sim, e colocar no cálculo, eu vou achar um índice de massa corporal alto e vou defini-lo como obeso mórbido e, no entanto, ele não tem quase gordura corporal nenhuma. Então, está havendo uma modificação para que a gente consiga medir melhor o que é a adiposidade de cada um, porque ela sim é o problema, ela sim encurta a vida. A obesidade mórbida encurta a vida e é isso que a gente se bate na cirurgia bariátrica. Quando me sugeriram esse tema e falaram assim para mim, além do médico especialista, é preciso ouvir um terapeuta. Fundamental. Eu pensei, um terapeuta? Por que a figura de um terapeuta é tão importante nesse processo de quem vai passar pela cirurgia bariátrica? Bom, na verdade não é só de um terapeuta, e sim de uma equipe interdisciplinar, né? Hoje existe uma necessidade de um bom pré-operatório, porque na parte psicológica, esse paciente ele já carrega alguns traumas. Sim.
E na realização da cirurgia, a gente vai tirar uma grande fuga, que é o comer desse paciente. E se ele não está em uma situação muito bem preparada, conhecendo o procedimento, unido a essa equipe, ele pode estar realizando essa cirurgia e no pós-operatório ele começa a trocar essas fugas, né? Ele não vai conseguir mais se alimentar como ele reagia antes, e ele pode trocar por um alcoolismo, por drogas, por compras, e isso faz até mesmo ele voltar a ganhar peso. E aí a cirurgia praticamente não está valendo de nada. Então hoje o que eu vejo, né, a gente já está no mercado há uns 15 anos, a definição de um bom pré-operatório é de extrema importância. Você ter um psicólogo, um nutricionista, um endócrino, um cardiologista muito ligado à equipe cirúrgica é de extrema importância para definir se esse paciente vai ter condição de pagar o que a cirurgia lhe cobra, né, no pós-operatório, porque senão não vale a pena. E isso acontece mesmo, essa avaliação e esse retorno dessa equipe multidisciplinar muitas vezes pode até mudar o rumo da decisão médica? Pode sim. Eu digo que assim, a cirurgia bariátrica, ela é indicada para o indivíduo que está, como a gente já descreveu, muito acima do peso, mas para aquele que pode e que quer mudar de estilo de vida. E essa mudança de estilo de vida, ela tem que ocorrer com todas essas avaliações pré-operatórias, né? Então é a história do fumante que para de fumar e engorda. Quem fuma tira uma quantidade de prazer a cada hora e meia. Exato. E esse indivíduo está acostumado com essa quantidade de prazer. Quando ele é privado disso, a gente conhece inúmeros casos de amigos, né, que emagreceram, que pararam de fumar e que engordaram porque eles começam... Qual é outra coisa que a gente pode encontrar que dê prazer a cada hora, um chocolate, hora e meia? Uma comida gordurosa. Exato. E aquele indivíduo que come, então vamos lembrar que comer é um prazer. Sim. E para os nossos problemas do dia a dia, é um prazer solitário, é um prazer que não exige a crítica de ninguém, você pode estar sozinho na sua casa comendo. A partir da cirurgia bariátrica, ele não vai ficar impedido de comer. É bom que as pessoas saibam que as pessoas comem. Mas talvez ele vai aprender a comer. Mas ele vai ter uma redução, no mínimo, de volume naquilo que ele vai comer, né? Então ele não vai ter aquela coisa de um grande pote de sorvete ou de 2 litros de Coca-Cola, como alguns contam. E esse indivíduo pode sim, né? A primeira coisa é, olha, eu sou obeso mórbido, todos os problemas da minha vida são porque eu sou obeso mórbido. Esse indivíduo emagrece, ele começa a descobrir que o magro também tem problemas. E quando ele tinha problemas no passado, ele comia. E agora, o sem vergonha do Dr. Guinness diminuiu meu estômago e agora eu faço o quê? Então, a avaliação pré-operatória de equipe multidisciplinar é fundamental. Não há nenhum paciente da gente que não vá para uma sala de cirurgia antes dele ter visto um psicólogo, a nossa nutricionista, que também é fundamental, outro profissional muito importante, o endocrinologista e o cardiologista. E no pós-operatório, o acompanhamento emocional é fundamental. O nutricionista, o senhor tocou, doutor Guinness, num ponto extremamente importante. Geralmente, essas pessoas que passam e que recebem a indicação da cirurgia bariátrica, elas precisam, antes da cirurgia, perder peso. Por quê? Então, perder peso pré-operatoriamente envolve várias coisas. A maioria desses doentes, primeiro, do ponto de vista técnico, o estômago fica debaixo do fígado. E o fígado dessas pessoas está aumentado de tamanho pela gordura, esteatose hepática. Então, em algumas situações, é impossível chegar no estômago, tão grande é o fígado. Então, toda redução ela é bem-vinda pré-operatoriamente. Esse é um fato. Toda vez que se eu nunca pesei 150 quilos na vida, eu estou no limite da minha fisiologia. O meu coração nunca respirou para 150 quilos, meu pulmão... Meus joelhos nunca se prepararam para então, se esse indivíduo perde 8, 10 quilos pré-operatoriamente, ele chega melhor na sala de cirurgia. A evolução é outra. Esse é um dado. A cirurgia é mais rápida, porque ele está um pouco mais magro, há mais conforto dentro da cavidade para a gente operar. Mais rápida, menos complicações. E muito mais importante, se alguém que precisa perder 60, 50 quilos num pós-operatório não consegue perder 6, 7, 8, regrando algumas coisas no seu pré-operatório, isso já diz para a equipe... Já é um indicativo. Já é um indicativo que essa pessoa não acredita que ela faz no mínimo 50%. Ela é 50% da solução. Do processo, né? Ou seja,
que a cirurgia é uma mágica, que nós vamos operar e que esse indivíduo ele vai ser magro para todo sempre, né? O que na verdade não acontece. Tem que haver uma mudança de estilo de vida muito importante no pós-operatório. E se isso não acontecer, o reganho vai aparecer em algum momento. Doutor Evandro, é possível controlar a compulsão alimentar ou qualquer tipo de compulsão? Porque quando você faz a cirurgia bariátrica, você vai trocar como a tendência de acontecer a troca da compulsão pela comida por outra compulsão é muito grande. É possível tratar as compulsões com a ajuda do terapeuta? Olha, eu vou explicar para você da seguinte forma. Primeiro a gente tem que analisar o que é essa compulsão, o porquê que ela existe. Hoje o paciente chega no consultório, ele vem trazendo traumas da vida. Sim. Né? Uma perda de um familiar, uma perda de um emprego, e isso acaba transformando essa situação numa fuga para o alimento. Sim. Né? Então, a partir do momento que você consegue sentar com esse paciente, entender o porquê que ele está engordando, e definir com ele, junto com a equipe, que ele vai ter uma muleta, né, para poder aprender a andar novamente, tirar aquele trauma de uma forma segura, ele começa a entender que ele não tem realmente uma compulsão. Ele tem um problema a ser resolvido e que sem uma ajuda de uma equipe, de uma cirurgia, que a gente está chamando aqui de ferramenta, para poder mudar o estilo de vida que ele adquiriu nesse período que ele ficou com esse trauma, eu acredito que a solução do problema está aí. Quais são as ferramentas hoje mais utilizadas para esses tratamentos de traumas? É o falar mesmo? É o conversar? O que eu percebo, Nathalie, é assim, hoje muitos pacientes eles buscam um milagre. Isso não existe. Né? Ele acredita que a cirurgia vai resolver o problema da vida dele. Não. No meu ponto de vista, a cirurgia é praticamente um tratamento como um tratamento clínico. Sim. Porém, para um paciente que tem uma necessidade maior de ajuda. Se a gente tem um paciente que precisa perder 5, 10 quilos, um tratamento clínico, porém, no meu ponto de vista, com uma equipe, não só com um profissional, ele vai ter uma ajuda muito maior para entender realmente o problema que ele tem e aí sim ser resolvido. Se esse paciente tem um peso maior, uma cirurgia, um balão gástrico, o Dr. Guinness pode estar explicando as técnicas que a gente pode estar chamando de ferramenta para que sirva melhor. Que também, ao meu ponto de vista, nesse tempo que eu estou trabalhando com cirurgia, é muito importante a escolha da técnica correta para esse paciente. O Dr. Guinness pode estar falando um pouquinho mais dessa definição de qual produto, qual técnica a ser realizada, né? Uma cirurgia desabsortiva, uma cirurgia mista, uma cirurgia restritiva. Esse paciente está preparado nesse momento, mesmo com a equipe dando esse suporte. Então, hoje o cirurgião ele tem essa condição, junto com a equipe, de definir qual o melhor caminho para que esse paciente realmente trabalhe essa fuga e tem uma qualidade de vida, e tem né? uma qualidade Retome de vida. A qualidade de vida. Retome a qualidade de vida que ele perdeu por um motivo qualquer lá no passado. Doutor Guinness, qual que é a diferença entre cirurgia bariátrica e balão gástrico? Então, o balão gástrico ele é um dos métodos, né? Mas ele é um método endoscópico. Então, o balão é um método que se coloca por endoscopia, é um método extremamente seguro, né? Onde através de um aparelho de endoscopia se coloca um balão no estômago. Esse balão é inflado hoje em dia com ar, no passado com alguns tipos de líquido, e ele permanece dentro do estômago ocupando um espaço. Então, o indivíduo tem a sensação de saciedade, né? E isso inibe a grelina, que é um hormônio do apetite, e parece que o estômago está cheio. É a mesma coisa que a gente sente depois, no final da refeição, depois que se comeu, e isso é um dos estímulos para perder peso. No entanto, há de se lembrar que ele é um procedimento que no passado falhava muito. Tá. Ainda hoje a gente trabalha com números, por exemplo, excesso de peso. Então, o indivíduo que tem
que o peso ideal é 80 quilos, ele tem 120, ele tem um excesso de peso de 40 quilos. Os estudos mostram que no momento que se coloca o balão, durante o primeiro ano, né, alguns balões são de 6 meses, outros são de 1 ano, então os de 6 meses eles funcionavam menos, porque 6 meses obrigando a retirar o balão, não deu tempo para esse indivíduo mudar os hábitos e o reganho era muito rápido. Com os balões que duram 1 ano, há uma perda melhor, mas no entanto, estudos a longo prazo, ou seja, 1 ano depois de retirado o balão, o excesso de peso, ou seja, quanto é que o doente perdeu, não é 30% do excesso de peso total. Então, ou seja, a média, a literatura mostra que o balão, 1 ano depois de retirado, o indivíduo perdeu 30% do seu excesso. Essa é uma média. É claro, existem casos de extremo sucesso, né? Ele é um pouco doloroso, ele é um pouco incômodo, e ele hoje em dia, para nós, ele está sendo usado quando o doente tem contraindicação à cirurgia bariátrica. E quais são as contraindicações? Então, as contraindicações são doenças cardiológicas muito graves que impõem risco de morte na sala de cirurgia. As indicações são poucas, né? Existem algumas pessoas que têm contraindicação formal aí para a sala de cirurgia. Ou que têm um nível de obesidade tão grande, com uma restrição respiratória tão importante, que eles precisam perder peso antes da cirurgia bariátrica e o balão pode ser uma alternativa, né? Então, hoje, quando a gente fala de cirurgia bariátrica e de perda de peso de longo curso, o balão não é tão eficiente. Algumas pessoas, não quero operar, não quero cortar, aquela coisa toda, a gente entende. Mas essas pessoas precisam ficar sabendo que a mudança de hábito de vida tem que ser muito mais rápida e muito mais intensa. E para nós, para o cirurgião bariátrico, parece estranho você colocar alguma coisa que deixa o estômago um pouquinho maior depois quando ele sai, né? Então, na verdade, quando se retira o balão, o estômago está um pouquinho maior, ele está com a parede espessada, ou seja, você pode sentir mais fome. Exato. Então, se a gente pensar que o estômago tem 1,5 litros do tamanho de uma garrafa PET, e depois de uma cirurgia bariátrica a gente vai deixar ele do tamanho de uma xícara de café, aí nós causamos algum tipo de restrição que vai permanecer, né? Ontem mesmo eu li um artigo que cirurgia bariátrica 12 anos, 1% de reganho total de peso, né? Pessoas que voltaram, outras pessoas falam, eu vou ganhar todo o peso, eu ouvi falar que reganha todo o peso. Hoje, o reganho total está em 1%. 99% teve algum ganho. Teve algum ganho, alguma redução. E a maioria teve ganho. Agora, o balão tem esse inteirinho. Depende muito mais, o indivíduo vai precisar muito mais rápido mudar seu estilo, ele vai ter que trabalhar muito mais. E nos indivíduos, e as comorbidades que estão juntas, o diabetes, a hipertensão, etc., eles parecem que eles regridem menos com o balão. A expectativa é que no diabético a gente nem propõe balão, porque ele vai acabar, ele vai perder um pouco de peso, mas ele não vai ficar, não vai ser o suficiente para ser saudável. O paciente que se submete ou tem a indicação de balão gástrico também precisa de um acompanhamento terapêutico. Até porque, pelo que o Dr. Guinness falou, é preciso trabalhar tudo que ele vai precisar fazer de uma maneira muito mais acelerada. Olha, eu acredito que não só o balão, mas até mesmo um tratamento clínico. Se a gente parte de um princípio que eu atendo um paciente que ele tem traumas emocionais e esse paciente ele não passa por um setor psicológico, ele só vai num setor nutricional, ele vai perder o peso, ele não vai resolver o problema dele, ele vai emagrecer e depois ele vai voltar a engordar, porque é aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. O problema não foi resolvido. E isso cabe muito no tratamento clínico, no balão gástrico e na cirurgia. É preciso primeiro resolver o porquê, a causa. A causa. Justamente. Porque muitas vezes a obesidade é a consequência. Por que vários tratamentos clínicos hoje em dia não estão funcionando? Além dessas dietas milagrosas que na verdade não existem. Porque acho que, assim, o paciente ele tem que entender que para tratar a obesidade ele precisa de uma equipe multidisciplinar. Independente de ser 5 quilos, 10, 20 ou 50 quilos, ele precisa ter uma estrutura por detrás. Esse paciente ele precisa de um colo, né? Ele precisa ser entendido porque acolhido. Ele chegou a esse ponto.
Então, para mim, eu acho assim, independente do peso, ele precisa ter uma equipe, né? E essa equipe definir qual o melhor caminho. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue falando sobre cirurgia bariátrica, e acompanhamento terapêutico. Não saia daí, até já. Estamos de volta e o Hospital dos Estivadores em Santos conta com novos leitos para atender a população da região. Um andar inteiro novinho em folha, 25 leitos, além de 2 centros cirúrgicos foram entregues hoje no Complexo Hospitalar dos Estivadores. A estrutura já está disponível à população e vai impactar direto na qualidade do atendimento, como explica o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. A gente totaliza 131 leitos no hospital, dos 223 possíveis, ou seja, um avanço bastante importante, e também inserindo novos serviços com a abertura do centro cirúrgico, que vai realizar os procedimentos de baixa complexidade, como hérnia, varize, que nós temos uma fila bastante significativa e que vai ser reduzida com esse novo centro cirúrgico, ou seja, uma grande ampliação de serviços para que a gente possa atender mais e melhor a população de Santos e de toda a Baixada Santista, cumprindo o nosso compromisso de, por etapas, colocar o hospital 100% em funcionamento. O Complexo Hospitalar dos Estivadores foi inaugurado há pouco mais de 2 anos. Até o início de 2018, foram realizados aqui mais de 11 mil atendimentos só no pronto atendimento obstétrico. A unidade tem infraestrutura moderna e, segundo o prefeito, ainda há ampliações a fazer. E a meta, nos próximos 12 meses, é a gente conseguir abrir esses 40% restantes. Vamos ter novos leitos aí abertos, possivelmente, no início já do próximo ano. E nós estamos aqui com o coordenador da equipe do Centro Cirúrgico, né, doutor Guinness? Vocês começam semana que vem? Nós começamos semana que vem as cirurgias de pequena e média complexidade no Hospital dos Estivadores, que vão ser basicamente, nessa primeira etapa, vão ser hérnias, né? Então, o centro cirúrgico está sendo aberto hoje, os materiais já estão chegando, a maioria já chegou, e a gente espera que a partir da quarta-feira da semana que vem a equipe já comece a operar lá. E é extremamente importante, né, a gente dar essa notícia, porque o Complexo dos Estivadores foi um hospital muito esperado na nossa região. Por algum tempo ficou aberto apenas para a maternidade, é uma excelência em maternidade e precisa se tornar excelência em outros serviços também, né, doutor? Não há dúvida. Ele tem uma estrutura privilegiada, o tamanho, a reforma que foi feita. Então, a gente acredita que esse grau de complexidade deve aumentar no ano que vem. Sim. Então, a gente acredita que ele vai ser uma grande ferramenta para a saúde da Baixada. E estamos começando, estamos todos muito animados. Que bom. A cirurgia bariátrica, ela é ofertada pelo SUS? Ela é ofertada pelo SUS. No entanto, existem poucos serviços de cirurgia bariátrica pelo SUS. Existe um em Piracicaba, existem alguns ao longo do estado e no Brasil eles não devem passar, se eu não me engano, de 15 ou coisa que o valha. Então, as filas são enormes, né? É famoso o serviço da Universidade de São Paulo. Nós estamos aguardando algumas coisas, algumas novidades para 2019 e é provável que a região aqui venha a ter alguma coisa no sentido, porque há uma pressão muito grande, né? O Brasil tem 7 milhões de obesos mórbidos. Só pede para os Estados Unidos também o número de cirurgias bariátricas, Exato, né? Nós fazemos 100 mil cirurgias bariátricas por ano, então às vezes as pessoas também falam, essa técnica está sendo banalizada e, olha, os cirurgiões bariátricos do Brasil conseguem fazer 100 mil, existem 7 milhões de obesos mórbidos, 7 milhões de pessoas com indicação de tratamento cirúrgico para obesidade. Então ainda há muito o que se fazer. E considerando uma outra coisa muito importante, que a obesidade mórbida cresceu muito na população de baixa renda, porque o carboidrato é um alimento muito barato. Então a gente sabe que na Baixa há pessoas que passam o dia com bolacha, com biscoito, com essas coisas, e que então ganharam muito peso. E essas pessoas nesse momento estão muito desassistidas ainda. Então está indo lento, mas vai acontecer. É preciso melhorar essa política pública. Precisa melhorar. Eu não tenho dúvida que ainda volta e meia as pessoas nos param, e aí vai fazer pelo SUS, olha, ainda não tem nada, mas parece que já há uma sinalização para que as coisas melhorem no ano de 2019. Então, vamos aguardar, eu ainda não estou
liberado para poder contar todos os detalhes, mas eu sei que as coisas devem acontecer aqui na região. Então, há um esforço dos governos, há um esforço nesse momento para que a coisa ande. Então, nós estamos otimistas. Na região daqui na Baixada Santista, nós temos um quadro preocupante? Nós temos um quadro que é muito parecido com o restante do país. Não há uma modificação, existe mais ou menos o que a gente... aquele 0,5 de obeso mórbido, mais ou menos. E é uma quantidade de gente grande se a gente for olhar para uma população, né? Então, tem muita gente para operar, não tem dúvida nenhuma. Tem muita gente para o tratamento. Só que o problema todo é como a gente está falando, não é só a cirurgia. Ok. Então a predisposição tem um centro cirúrgico. também, né? Você não quer fazer uma bariátrica aqui pelo SUS? Olha, o problema é a psicóloga, o nutricionista, o endócrino, o cardiologista. Precisa juntar essa gente toda. Multidisciplinar, né? Exato. Precisa juntar essa gente toda, precisa preparar o doente antes, precisa preparar ele, precisa mantê-lo no pós-operatório, né, que é outra coisa muito importante. Então, essa é uma dificuldade, é uma equipe relativamente grande. E o custo ainda da cirurgia bariátrica ainda é um custo elevado. Então, mas vai chegar, eu acho que vem. A gente descobriu, né, eu e o Dr. Guinness no intervalo, que o Dr. Evandro é um paciente que passou há 16 anos por uma cirurgia bariátrica. Conta um pouquinho dessa história, Dr. Evandro. Bom, na verdade, até meus 18, 19 anos, eu era magro, né? Praticava esporte, não tinha problema algum com o quadro de obesidade. Mas, pelos fatos aí do destino, eu vim a perder um irmão afogado e isso me fez começar a ter aquela situação que a gente conversou, a fuga. Eu fui para trás do alimento e parei com todo o estilo de vida que eu tinha de costume. Questão de 6 a 7 anos, eu engordei quase 100 quilos. Nossa, saiu de quanto para quanto? Pesava em torno de 90, 85 e fui para 160, 170 quilos. Nossa. E nesse intervalo de 7 anos, foi aquilo que a gente conversou no começo da nossa entrevista. Várias dietas, né? Várias tentativas, porém as tentativas de uma forma errada. Porque buscava um profissional e não uma equipe. E isso me fez entender que a responsabilidade do problema que eu tinha de ter ganho aí 100 quilos, praticamente 90 quilos, era trabalhar minha cabeça. Era o problema emocional da perda do meu irmão, que junto a um profissional da área, né, um terapeuta, um psicólogo e em alguns momentos eu passei até por psiquiatra para poder ter um controle melhor. Só que isso daí me fez perceber que eu precisava perder peso. Sim. Porque não adiantava só tratar a causa. Eu precisava perder peso porque eu não tinha mais qualidade de vida. Foi aí que eu busquei a cirurgia. Percorri por algumas clínicas em São Paulo e decidi operar. Passei por todo o pré-operatório, passei psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, cardiologista e foi uma data marcante, porque foi no mesmo dia que caiu as torres nos Estados Unidos. 11 de setembro de 2000? 11 de setembro, justamente. Eu operei em São Paulo por uma equipe muito renomada e a partir daquele momento eu entrei na área da saúde, né? Fui convidado pelo médico para poder fazer parte da equipe e como o Dr. Guinness falou, ele tem uma profissional que também foi operada. E isso é extremamente importante, né? Essa vivência faz toda a diferença na hora de você tratar daquele paciente que vai se submeter ao procedimento. Uma das psicólogas que trabalha conosco é um pós-operatório nosso, meu. E é muito interessante porque ela consegue partilhar isso, né, com as pessoas que vêm. Imagino que você tenha nada melhor do que esse tipo de... Né, Exemplo, exatamente. depoimento, né? A linguagem fica muito próxima, né? Então, as dores que ele sente, nós também sentimos, né? A questão do não conseguir amarrar o sapato de uma forma correta, o cadarcinho ficar no meio, não ficar na lateral, essa troca de ideias com esse paciente, a gente acaba conseguindo com que ele entenda
as responsabilidades, tanto do pré-operatório, do intra e do pós-operatório, a gente consegue trazer ele mais para a gente. E mais do que isso, eles vendo que a cirurgia deu certo, né, através de um profissional que está ali tratando dele, talvez o encoraje ainda mais para passar de maneira correta por todos os processos, por todas as etapas. É justamente isso. A fidelidade junto com a equipe é de extrema importância. E a partir do momento que esse paciente ele olha para você e ele vê esse resultado nele, fica mais fácil para a gente. Doutor Guinness, recentemente o atual governador do estado de São Paulo, Márcio França, ele se submeteu a uma cirurgia bariátrica de redução do estômago. E dias antes do segundo turno foi divulgado que ele estaria com pneumonia nos 2 pulmões. Um paciente que se submete à cirurgia bariátrica, ele precisa diminuir o ritmo de vida? Então, ou não? De forma geral, não. É claro que o governador passou por uma campanha eleitoral. Imagino que isso deva ser uma loucura, né? Come mal, anda o tempo inteiro. Dorme pouco. Dorme pouquíssimo. Normalmente, o pior momento são os primeiros 60 dias, onde a perda de peso é potente, em média de 16 a 20, 22 quilos. Então, nesse primeiro momento, esse paciente está se adaptando com a dieta. Como esse estômago foi operado, ele vai ter uma dieta líquida, praticamente de caldinhos ralos nos primeiros dias. Enfim, essa adaptação nos primeiros 60 dias ela é um pouco pior. Agora, é fundamental que ele saia orientado pela nutricionista, já com a reposição de vitaminas e também de proteína, porque perde um pouco de proteína no início. E a experiência que a gente tem é que quando isso acontece, o paciente vai trabalhar. 15 dias ele está trabalhando. E alguns até não contam para os outros que fizeram cirurgia bariátrica que vão emagrecendo. As pessoas, o que aconteceu com você? Nós chegamos hoje nesse grau de requinte. Acho que a cirurgia hoje ela está muito madura. Né? Ela é menos invasiva? A mortalidade é muito menos invasiva. A mortalidade hoje está em 0,15%, ou seja, não é uma coisa... Esses são dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, que é nacional, né? Então a mortalidade caiu muito, 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 muito. A cirurgia é muito menos invasiva, a gente faz por videolaparoscopia. Agora está entrando a robótica também aí no cenário, né? E, então esse doente, essa evolução foi muito boa hoje em dia. No caso do governador, eu acredito que, claro, acabou de operar, perdeu muito peso e fez uma campanha intensa. Então eu duvido que ele tenha conseguido se manter aí dentro de algumas coisas, recomendações estabelecidas pelo médico dele. Né? Mas eu acho que no caso dele é um caso sui generis. A gente não é comum ver isso, não é comum. A gente vê as pessoas evoluem hoje em dia muito tranquilas. E depois que eles voltam 60 dias, perderam 20 quilos, aí é um estado de euforia danado, né? É uma mudança muito grave do estilo de vida. É necessário falar disso. Porque essas pessoas, o mundo, por exemplo, para as mulheres, o mundo é muito injusto com uma mulher fora do peso, né? Muito. Muito injusto. Então, muito. Essa pessoa perdeu 20 quilos, ela está livre do diabetes 60 dias depois, ela está subindo a escada, amarrando o sapato. Aquele doutor, agora e as pessoas estão só vendo que ela está mais magra. Exato. Doutor, agora eu estou amarrando meu sapato, eu estou subindo a escada. Né? Então, são ganhos nessas pessoas que estavam... privadas da sociedade, elas não conseguem passar na roleta de um ônibus, né? Algumas precisam de ajuda para tomar banho. E quando isso acontece, isso muda muito. E é essa hora que a gente tem que interferir no estilo. Então, hoje eu digo para o doente, 60 dias depois ele vai para a musculação. Porque agora, não é esperar um ano para emagrecer, para então fazer atividade física. Ele tem que mudar agora. E a gente espera que se ele tiver compulsão, que ele pegue a compulsão pela academia. Sim. Pela academia, pela atividade física. É uma troca boa. É uma troca ótima. Uma troca boa. Exato. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo, não sai daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Nesta quarta-feira, falamos sobre cirurgia bariátrica no nosso Bom Dia Saúde. Participam aqui conosco o médico especialista em cirurgia bariátrica, Guinness Antunes Alvarez, e o terapeuta Evandro Alves Silva. Você também pode participar, ainda dá tempo de fazer sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Doutor Guinness, o senhor falou que depois de 60 dias a recomendação é
a prática da academia. Existem muitos obesos que, quando começam a perder peso, ficam com aquele excesso de pele. Como é esse procedimento? Muitas vezes é preciso uma cirurgia plástica para retirada desse excesso de pele. Em que momento pós-cirurgia bariátrica começa a se pensar nessa cirurgia de retirada de excesso de pele? Então, aí existem duas situações diferentes. Então, se o indivíduo é um super obeso, tem índice de massa de 60, 58, e ele vai para a cirurgia, às vezes ele precisa de uma cirurgia plástica logo a seguir, meses depois, porque é tal a queda que isso incomoda ele de uma forma muito grave. A barriga fica em avental, ele começa a ter infecções de fungos, etc. Então, às vezes, 6, 7 meses esse paciente passa, que não é a cirurgia plástica definitiva. Isso pode acontecer. Na maior parte das vezes, a gente espera que ele tenha perdido todo o peso, né? Isso acontece aí de um ano e o ideal é que ele tenha não menos do que um ano de operado, que ele tenha chegado próximo do peso e que ele esteja no mínimo 3 meses sem ganhar ou perder. Ou seja, olha, o peso estabilizou. Ele chegou no peso ideal, ou próximo do ideal. E às vezes, próximo do ideal, a gente tem alguns pacientes que dizem o seguinte: doutor, eu estou ótimo assim. E eu já faz 3 meses que eu não ganho mais peso, que eu não perco mais peso. Mas olha aqui, eu estou ótimo. E ele está dentro do IMC, entre o 25 e o 30 ali, ok, vai para a cirurgia plástica e faz o que tem que fazer. Tem alguns que, normalmente as mulheres, eu não estou feliz ainda, vou perder mais 4 quilos. Então, se tiver que perder, o cirurgião plástico agradece quanto mais livre de gordura a gente tiver, né? Então, nesse caso, ele deve primeiro perder, porque a pior coisa que pode acontecer é fazer a plástica e depois continuar perdendo. Então, esse é perde o efeito a plástica. No mínimo 1 ano e aí os 3 meses para esperar isso aí. Claro que aí, na hora que ele vai para o cirurgião plástico, a gente revê se ele está fisicamente bem, se as vitaminas dele estão ok, aí para a intervenção. E a intervenção depende muito de cada um. Tem pessoas que vão, depende de onde era a adiposidade, né? Então, algumas pessoas, normalmente os homens, é engraçado, os homens, a maioria deles não vai para cirurgia plástica nenhuma, eles acabam indo bem. As mulheres já têm grandes problemas. O seio, por exemplo, o seio é basicamente gordura. Quando elas perdem, elas realmente fica muito difícil, fica esteticamente muito ruim. Então, elas acabam tendo que fazer, acabam fazendo o abdômen e, às vezes, os braços, etc. Claro que a musculação e o ganho de um pouco de volume, uma das coisas que a gente estimula, olha, fazendo um pouco de musculação, você vai ganhar um pouco de volume, e esse volume vai ser melhor para o seu contorno corporal e vai ser mais fácil para a sua plástica também. Mas basicamente é isso, o paciente precisa ter perdido o peso. Então, é a pergunta que as mulheres fazem logo depois da cirurgia. Quando é a plástica? Né? A plástica é lá na frente, né? É 1 ano e tanto, às vezes 2 anos, mas 1 ano e mais 3 meses com o estilo com a paralisação da perda de peso, aí a gente já pode pensar em indicar. Doutor Evandro, você, no seu caso, em quanto tempo você voltou para o seu peso adequado, para o seu peso ideal, e precisou passar pelo procedimento da cirurgia plástica? Não, como o doutor falou, eu não fiz plástica porque essa parte a gente divide em 2 situações, homens e mulheres. O homem ele não tem essa preocupação como a mulher tem. Perdi 90 quilos, mas eu tinha um corpo um pouco bem definido. Lógico que eu tenho uma sobrepele, mas isso não me incomoda, né? E o fator não me incomodar e o medo por ser homem, eu acabei não decidindo realizar. Mas dentro do que o doutor está falando, a gente precisa ter uma atenção muito grande, porque a cirurgia plástica nada mais é que uma troca. Sim. Tiro pele e ganho uma cicatriz. Sim. E hoje, algumas mulheres que realizaram a plástica, elas estão muito tristes. Por causa da cicatriz deixada. Justamente. Então, é de extrema importância também esse pré-operatório e o cirurgião plástico falar, olha, você não vai ficar com uma linhazinha fininha, você vai ganhar realmente uma cicatriz um pouco maior do que você imagina e tentar mostrar para ela que essa troca não tem como não ser realizada. É lógico que hoje os materiais estão modernos, eles conseguem fazer coisas assim muito bacanas. Mas é uma troca. Sim. E é preciso saber são as consequências dessa troca. Justamente ao ponto da paciente ter perdido 50 quilos, está
feliz com o que ela perdeu, um pouco triste pela sobra de pele, e ao realizar a plástica, ela volta a ficar triste e engordar, porque ela volta naquela fuga, porque ela Não gostou do resultado. não gostou do resultado. Ou Então, tinha uma precisa- expectativa muito diferente. muito diferente. Isso pode acontecer. Quais são, a gente tem pouco mais, a gente tem 5 minutos, na verdade, quais são os riscos de quem faz a bariátrica, doutor, e volta a engordar? Então, isso é um problema. O reganho de peso é a nossa discussão diária, é a nossa preocupação. Esse paciente, quando ele volta a ganhar peso, na maior parte das vezes ele fica livre até certo ponto das comorbidades, mas o reganho importante de peso, por exemplo, pode fazer voltar o diabetes. Então, primeiro, sempre a gente diz para o doente que a obesidade é uma doença e ela não tem cura. Ela não tem cura. E a cirurgia não é feita para curar, a cirurgia é feita para controlar. Isso vai depender de uma série de coisas no pós-operatório, né, que ele mantém. Agora, esse doente que ganha peso, às vezes eu lembro eles, alguns que voltam, né, etilismo. Sim. Então, álcool é uma coisa que faz reganhar peso muito rápido. Quem faz cirurgia bariátrica pode beber? Pode beber. A gente não, eu brinco que a gente não transforma ninguém em padres ou freiras. A coisa é para ele viver a vida. No entanto, ele tem que tomar sempre com moderação. E ele vai perceber que se antes ele ficava embriagado com 1 litro de cerveja, hoje com 1 copo ele já fica. É impressionante. Mas, por exemplo, essa caloria vazia que é a cerveja, álcool, isso faz reganhar muito peso. Esse indivíduo que reganha peso, ele vai ser um paciente obeso mórbido e que vai ter que tomar vitaminas para o restante da sua vida, porque tem uma técnica que assim o exige, ou seja, ele correu um risco. Correu um risco. Então, isso é muito ruim, porque esse indivíduo cai numa depressão muito grande. Sim. Porque ele teve o seu momento Cinderela, Príncipe Encantado, ele teve uma série de coisas e deixou isso escapar, e muitas vezes pelo estilo de vida. Olha, doutor, eu estou desempregado, sabe o que acontece? Eu perdi o emprego. Me separei da mulher. Aí eu comecei a comer numa lanchonete, eu tinha um restaurante no meu antigo empresa, eu ia na academia, cortei a academia, e então a pessoa foi voltando devagarzinho para o estilo de vida que ela vivia antes. E aí é que a gente fala, quem tem vida de gordo é gordo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu gostaria, doutor Guinness, muito de agradecer a participação do senhor, que tenha sido a primeira de muitas vezes, porque eu acho que esse é um assunto que é de muito interesse para todos. A gente está falando de saúde, né? Obesidade é hoje um dos principais desafios que a medicina e que a sociedade em geral precisa combater. A nossa sociedade, o brasileiro, está ficando obeso por maus hábitos, muitas vezes, alimentares. Eu gostaria muito de agradecer a tua participação. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Evandro, muito obrigado pela tua participação. Parabéns pela tua história de superação e pela tua disponibilidade de ser exemplo para outras pessoas que estão passando por este problema e que precisam ter, numa pessoa, o exemplo de que é possível mudar. Eu que agradeço a oportunidade de poder passar aqui um pouquinho da minha experiência e deixo o recado, né? A cirurgia não é um milagre, a cirurgia é uma ferramenta, mas uma ferramenta muito potente para a gente poder resgatar a qualidade de vida. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 8 horas da manhã com informação de qualidade de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã. Tchau.